Capítulo 22. Bases de novo porvir. No dia imediato, a conferência com Ribas. Ernesto e Evelina confiaram-lhe sucinto relatório da visita realizada na véspera, a que o mentor deu ouvidos atentos. Esmerando-se no aproveitamento das horas, o sábio amigo requisitou um grupo de fichas, alinhadas em arquivos próximos, e iniciou o trabalho mais importante da entrevista, analisando a situação de Túlio Mancini. Considerou que o jovem realmente evidenciava reduzido progresso. Entretanto, isso não invalidava o compromisso da senhora Serpa, cujo auxílio junto dele não devia esmorecer, organizando-se-lhe o ressarcimento próximo. Estabelecendo bases para o futuro, ele, Ribas, traçara um programa de ação imediata e mais claramente definida para os dois amigos, em cujo desempenho se lhe aplicassem as forças com a eficiência precisa. Evelina permaneceria a sós, ao pé de Mancini, continuando a presidir-lhe, quanto possível, a renovação mental, ao passo que Ernesto se encaminharia diariamente ao plano físico, de maneira a colaborar, no limite de seus recursos, a benefício de Desidério e de Elisa, carecedores de urgente e fraternal socorro. Estendera-se com diversos diretores de serviço, domiciliados nas esferas superiores, e granjear a autoridade suficiente para funcionar na solução dos problemas alusivos aos renascimentos que se fizeram necessários em favor do reequilíbrio do grupo. A moça, porém, no registrar-lhe as instruções, raciocinou pesarosa. Instrutor Ribas, não me será concedido então visitar meu pai e abraçá-lo agora? O senhor compreende as minhas saudades? Entendo sim, mas a condição atual de Desidério não nos aconselha espontaneidade nas atitudes. Para ajudá-la com segurança, é imperioso examinar previamente as nossas menores manifestações. Mesmo as minhas, até mesmo as suas maneiras de filha entram em linha de conta. Aquele rebelde e nobre coração que lhe serviu de pai possui qualidades notáveis, que serão desentranhadas em momento oportuno. Convém, filha, não venhamos a estragar as oportunidades. Paciência. Como assim? Ele deve reencontrá-la em um momento de mais alta compreensão. Fantine assisti-la diariamente, através da palavra edificante, em tarefa idêntica ao apostolado doméstico que a sua dedicação desenvolve no amparo a Mancini, empenhando-se a despertá-lo para as alegrias da espiritualidade maior, ao mesmo tempo em que, nesse mister, ambos aprenderão a readquirir o respeito e o afeto mútuos. Depois de um sorriso amistoso: não é isso mesmo que sucede a você em relação a Túlio? Evelina aqueceu compreensiva. Isso, entretanto, prolongou-se o mentor. Não obstará a sua intervenção nos acontecimentos, quando as circunstâncias nola surgira. Você pode e deve efetivamente rever seu pai terrestre. No entanto, a sua influência filial, a nosso ver, precisa ser usada em favor dele mesmo. A senhora calou-se e Fantine aparteou. Instrutor, se não sou inoportuno, estimaria saber se o mensageiro de sua confiança inspecionou a situação dos nossos companheiros na residência do Guarujá. Sim, mas não foram achados ali. Estão em São Paulo. Na casa de Vila Mariana? Caio e Vera? Sim. E Elisa? Há precisamente 6 dias foi internada para tratamento numa clínica de saúde mental. Meu Deus!
Como as coisas se modificam. Instada por Serpa, a filha assumiu responsabilidade e a doente não pôde resistir. As notícias recebidas, no entanto, destacam enorme gravidade nos prognósticos quanto à nova posição orgânica de Elisa. Sou constrangida a comunicar-lhes que a enfermeira piorou muito quanto ao processo obsessivo de que é vítima e, à face dos recursos circulatórios precários, surgiu-lhe uma trombose cerebral progressiva, indicando desencarnação próxima. Isso tudo após terrível desgosto. Que desgosto? Interpelou Fantine atônito. Um instrutor imperturbável. Averiguamos que Serpa, de algumas semanas para cá, pressionou Vera para que se retirasse da genitora faculdade de dirigir seus próprios negócios. Advogado de muitas relações, muniu-se de influências diversas e, assim que convenceu a futura sogra a hospitalizar-se para tratamento, assegurando não passaria de 2 ou 3 dias, obteve as certidões devidas, o despacho da autoridade competente favorável aos seus propósitos. E apresentou seus propósitos aos amigos em todas as providências, como sendo da jovem a quem promete desposar. Claro que o choque para Elisa foi algo muito doloroso, ao reconhecer na instituição de saúde em que se encontra a impossibilidade de mobilizar os seus recursos econômicos. Isso porque, apesar de obsessa, está perfeitamente lúcida. Para nós, é a criatura de mediunidade torturada, com fenômenos psíquicos por agora incompreensíveis e quanto lhe desfrutam a convivência. Para Serpa e Vera, é um caso de senilidade precoce. Caio, então, agora? A frase hesitante de Ernesto esmoreceu-lhe na boca. Ribas, no entanto, completou-a. É o procurador de nossa doente e da filha, com poderes legais para manejar-lhe todos os bens. Ante os 2 interlocutores espantados, à vista dos fatos e admitido o imperativo de nosso entendimento tão arejado quanto possível, é forçoso informar você, Fantine, de que todos os seus terrenos em Santos já foram vendidos anteontem, conforme resoluções de Serpa, que se investiu na posse de alguns milhões de cruzeiros a título de corretagem. Não digo isso como quem julga o comportamento menos feliz de um companheiro, mas sim porque necessitamos planejar o futuro, com a obrigação de nos determos em minudências mesmo indesejáveis. Que ladrão! O grito acusativo de Ernesto vibrou ensopitado. Meu Deus! Mais uma vez, Caio, malfeitor! Ribas fixou um gesto de paternal benevolência e opôs a contradita. Evitemos a crueldade. Fujamos de qualquer violência. Indispensável envolver Serpa e Vera em ondas de nossa melhor simpatia. Por quê? Brandou Fantine desolado. Vocês não devem esquecer que os 2, na equipe doméstica, são amigos providenciais. Se vocês operarem com segurança no apoio afetivo de que Caio não prescinde, esposará Vera e será pai de Mancini na existência próxima. Sem dúvida, agindo assim, resgatará o débito que lhe é próprio. Portanto, havendo subtraído Túlio à vida física, é obrigado a revestir-lhe do mesmo patrimônio, segundo os princípios de causa e efeito. Além disso, porém, tranquilizará Evelina, encarregando-se no mundo da reeducação de um espírito cujo destrambelho emotivo tanto trabalho vem custando a nossa amiga. Entendo tudo isso, mas... Abalançava-se Fantine. Interpôs argumento menos favorável que Ribas cortou esclarecendo. Sei, Fantine, o que você pensa. Você é apegado ainda à família consanguínea
que o Senhor lhe emprestou na terra, reconhece que Serpa começou a apoderar-se daquilo que foi sua razoável fortuna. Você indiscutivelmente não se deve iludir. Assim como já negociou os lotes que lhe pertenciam em Santos, disporá talvez de todo o material que você aprecia ainda como sendo os seus apartamentos de aluguel em São Paulo, a sua residência de Guarujá, as suas apólices, as suas joias, os seus depósitos bancários e até mesmo o seu pequeno mundo doméstico em Vila Mariana. Aceite a realidade, meu amigo. Todas as suas propriedades no campo físico, mediante a desencarnação, passaram ao domínio de outras vontades e ao controle de outras mãos. A vida reclama o que nos empresta, dando-nos em troca, seja onde seja, o que fazemos dela junto dos outros. Todas as transformações a que nos referimos virão, na certa, logo Caio consiga fazer a sua filha de esposa legítima. Entretanto, abstenhamo-nos de classificá-lo por ladrão e malfeitor. Ele é, sim, um filho de Deus, tanto quanto nós, sacando no futuro. Toma hoje por empréstimo a sua viúva e a sua filha nos recursos que você lhes deixou, por fruto de uma existência imensamente laboriosa, julgando que realiza brilhante proeza de inteligência. Entretanto, a pessoa enganada é ele mesmo, o nosso pobre amigo. Mas como? O mentor sereno clareou o assunto. Supondo senhorear largos créditos, Caio apenas assume largas dívidas perante as divinas leis. Retendo os patrimônios materiais de Elisa e Vera, experimentará instintivamente a fome de ação para enriquecer-se cada vez mais. Apaixonar-se-á pelo dinheiro e tão cedo se sentirá saciado. Ao invés de aproveitar as alegrias da vida simples, andará distante da verdadeira felicidade, escravizado que ficará, por muito tempo, a ambição de ganhar e ganhar, amontoar e amontoar. E isso tudo, no fim, será revertido em benefício, sabe de quem? Estimaria saber, apontou Ernesto, estomagado. Dos seus familiares, meu caro, e principalmente de Elisa, a quem ele presentemente impede a desencarnação prematura, com apontamentos insensatos, sequioso de lhe governar as vantagens econômicas em regime de ilusória impunidade. Oh, explique-nos, solicitou Ernesto ansioso. Ribas apontou o pequeno mapa dentro dos papéis que compulsava e elucidou, indicando figurações aqui e ali. A desencarnação de Elisa está prevista para breves dias, mas o renascimento dela, depois de reequilíbrio seguro em nossa instância, poderá ocorrer conforme nosso esquema, dentro de 5 a 6 anos. Com a permissão dos nossos maiores, será filho de Serpa e Vera. E se vocês trabalharem no socorro a ambos com muito amor, renascerá depois de Mancini, que lhe será o primogênito. Como é fácil de perceber, daqui a 30 anos, mais ou menos, ocasião considerada provável para o retorno de Caio à vida espiritual, devolverá ele a sogra espoliada, então sua filha, tanto quanto Vera Celina, nas condições de viúva, todos os patrimônios que hoje se apropria, e restituí-los-á positivamente aumentados, acrescidos de grandes rendimentos, ao mesmo tempo em que terá trabalho o bastante para legar a Túlio na existência nova uma situação material invejável. Diante de Evelina e Ernesto estupefatos, com a segurança das leis divinas, Ribas pareceu encerrar o estudo, advertindo: longe de nós a intenção
de categorizar Cepa à conta de larápio ou delinquente. Ele é nosso aliado, nosso amigo. O que nos compete fazer de imediato é rogar ao Senhor fortalecido com a bênção da saúde física e da euforia espiritual, a fim de que viva tranquilo no casulo terrestre por muitos e muitos anos. E sorrindo, chegará o tempo em que vocês dois se apresentarão quanto possíveis, a fim de resguardar-lhe as garantias pessoais e ampliar-se os lucros dignos, de maneira a proteger o futuro dos entes caros. Imploremos a Deus faça dele um homem rico e bondoso, diligente e realizador. Precisamos dele e, consequentemente, Caio precisa de nós. Notando a senhora Serpa que a conversação descambava para o término, apressou-se a dizer: Instrutor e meu pai, venho sonhando para ele o regresso no berço terreno. Isso igualmente já consta no nosso esquema. Saibamos, Evelina, que você, filha dedicada e amorosa, cogitaria ajudá-lo. Fomos informados de que você ontem já lançou no coração materno a ideia semente que frutificará com o amparo divino, suplicando a nossa irmã Brígida o recolha no lar como um menino perfilhado. Seu apelo foi muito feliz, e com semelhante medida, Amâncio Terra, seu padrasto, receberá o socorro merecido. Em verdade, ele exterminou o corpo de Desidério, seu pai, alucinado da paixão que lhe enseguia o espírito, e possuía-se-lhe da casa e dos recursos. É um homem ateu e evidentemente criminoso, mas profundamente humano e criativo. Recolheu os bens de seu pai. No entanto, ao auditá-los com administração judiciosa e profícua, fez-se o esteio econômico para mais de 200 espíritos encarnados, os seus servidores e rendeiros, com os descendentes respectivos. Há mais de 20 anos, a todos protege com a vigilância de um pai atento e bom. Nunca abandonou os que enfermassem. Nunca desprezou os caídos em prova. Nunca deixou crianças ao desamparo. Sim, ele assassinou Desidério, seu pai, e responderá por essa falta nos tribunais da vida, mas escravizou-se a Brígida, sua genitora, de quem procura satisfazer os menores desejos na posição de marido honesto e fiel. Tantas preces sobem ao mundo a favor dele, para a infinita misericórdia de Deus, pelas consolações e alegria que espalha, que chegou a merecer mais amplas atenções de nossos maiores. Fomos recomendados ontem para que a sua filha rogativa seja atendida no momento oportuno. E, quanto a seu pai, segundo a sua petição, retornará com a bênção do Senhor ao convívio do homem que ainda odeia, mas aprenderá a ver-lhe as qualidades nobres e amá-lo-á enternecidamente, como a um pai verdadeiro de quem receberá abnegação e ternura, apoio e bons exemplos. Ribas silenciou por momentos e em seguida acentuou, qual se estivesse respondendo a certas dúvidas dos ouvintes. É inegável que Amâncio possui apenas mais 10 anos de permanência no corpo físico, e de acordo com os dados esclarecedores de que nos foram enviados, os objetivos do estudo. No entanto, para um homem com os serviços prestados que ele tem, não nos será difícil obter, junto aos poderes superiores, moratória de 15 a 20 anos a mais, prolongando-se-lhe o tempo na existência atual. À face de tudo isso, esperamos possa ele realmente conquistar do Senhor a felicidade de receber Desidério por filho, através do concurso de um casal humilde, a fim de conferir-lhe vida nova e devolver-lhe no porvir todos os bens que lhe foi um dia despojado. Esteja certa, Evelina, de que seu pai
reorientado pelo vergo do outro tempo. Hoje, transfigurado em obreiro do bem, na escola do trabalho, será um homem equilibrado e com todos os recursos para ser feliz. Ribe pausou de novo alguns instantes e logo após anunciou: nosso esquema inclui um acontecimento importante. Nos dias que virão, seremos chamados a aproximar os lares de Serpa e Amâncio, porquanto Desidério e Elisa, reencarnados, realizarão ventuoso matrimônio em plena juventude. Envidaremos esforço máximo para que Desidério se despeça de nós em breve tempo na direção da vida física. Evelina chorava de jubilosa emoção, meditando na justiça perfeita de Deus, e Ernesto refletia empolgado de assombro ante a lógica do plano estabelecido. Sopitando a comoção, encharcada de lágrimas, a senhora Serpa articulou nova pergunta. E minha mãe? Sua mãezinha, aclarou o mentor, acompanhará os destinos de Amâncio. Seu pai desposou-a, mas não a amava, tanto assim que, nas anotações e relatórios de que dispomos, você ainda estava no berço terrestre e ela já gravitava por outros campos sentimentais. Tantos projetos, especulou Fantine. Transformar figuras em obras exige trabalho e trabalho. Quem se responsabilizará pela execução de semelhantes planificações? O mentor lançou-lhe benevolente olhar e falou para ambos. Vocês já ouviram falar em guias espirituais? Ernesto e a companheira esboçaram silêncio, gesto de estranheza. E Ribas, pois é, vocês dois serão os encarregados do serviço em perspectiva, com todas as tarefas satélites que lhe forem consequentes. Esforçar-se-ão para que Serpa e Vera se consorciem, para que Elisa se recupere após a desencarnação, no menor prazo possível, para que Desidério volte ao renascimento físico nas condições desejáveis, e auxiliarão ainda a Elisa no retorno à terra, com o dever de amparar-lhes o berço e a meninice, além de que estarão colaborando não só para que a futura genitora de Desidério conquiste recursos adequados a acolhê-lo no claustro materno, como também para que o nosso amigo, a reencarnar, venha a sentir-se convenientemente instalado na posição de filho adotivo. E nada de esquecer nosso Mancini, que prossegue requerendo atenções especiais. O encaminhamento dele no futuro, o enlace de Elisa e Desidério. Mais tarde, depois das providências com que nos empenharemos a reaproximar as famílias Terra e Serpa. Num gesto marcante de bom humor. Trabalho para 30 anos, meus amigos, para início de ajuste. Considerem-se vinculados à nossa cidade, em serviço, no mínimo 30 anos pela frente. Ernesto contemplou Evelina, tomado de profundo enternecimento, e pensava que ela e ele haviam sido rechaçados da memória dos que mais amavam, quase que totalmente esquecidos, recusados, afastados, substituídos. Aí, senhora Serpa, pois que a moça se reconhecia francamente liberada pelas atitudes de Caio, reconhecia quanto ao prosseguimento de qualquer compromisso de natureza afetiva. Fixava Ernesto e sintonizava-lhe com a onda de ideias e emoções. Estavam os dois com a paz de consciência e a sós um com o outro, na empresa que os chamavam. Fantine pareceu-lhe mais espiritualizado pelos sofrimentos dos 2 dias últimos, qual se a fogueira de aflições ocultas lhe houvesse remodelado a forma e retocado o semblante.
entreolharam-se e compreenderam-se. Todos os entes queridos na terra, exceção de Brígida, que ainda mantinha pensamentos de ternura e saudade para a filha distante, dispersavam-se à presença e o concurso. Entretanto, necessitavam agir e construir a favor deles mesmos. E ao modo de aliados que se reencontraram para veneráveis místeres no campo da vida, se prometeram sem palavras emanar os corações, transferindo um para o outro os sagrados tesouros afetivos que se lhes devolviam à terra, convencidos de que precisavam da escora recíproca para a longa jornada que se lhes desencarrava os anseios de redenção.